Seja muito bem-vindo ao nosso canal CCB Heresias. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva ao final do vídeo. Caso você tenha gostado do nosso conteúdo, deixe o seu like. No vídeo de hoje eu gostaria de fazer uma breve, rápida análise sobre um testemunho que é contado dentro da Congregação Cristã no Brasil. Por meio desses testemunhos que você vai ouvir a seguir, a Congregação Cristã no Brasil implementa nos seus membros o legalismo, o farisaísmo, e tornam o povo escravos dos seus preceitos, das suas regras e das suas falsas doutrinas. Ouça o testemunho, ou melhor dizendo, o tristemunho a seguir. Como um dia uma irmã, ela foi cortar o cabelo e bateu aquele temor. E quando ela estava diante assim da cabeleireira, ela falou: Deus, tem misericórdia, né? É só 4 dedos. Tu vai pedir conta só que é só 4 dedos. Passou um tempo, ela sofreu um acidente, olhou para os dedos da mão quase caindo. Senhor, tem misericórdia. Deus falou: não, é só 4 dedos. Deus falou: não, é só 4 dedos. Vocês podem brincar de ser crente, eu nunca brincarei de ser Deus. Bom, vamos lá. Após vocês ouvirem esse testemunho, o que é brincar de ser crente para o Deus da CCB? Bom, primeiramente a gente precisa deixar bem claro e bem definido o que é doutrina dentro da congregação. Doutrina dentro da congregação não tem nada a ver com o conceito bíblico, os ensinamentos bíblicos. Doutrina dentro da congregação é a mulher não cortar os seus cabelos, a mulher não poder pintar as suas unhas, a mulher não poder se maquiar, a mulher não poder usar calça, a mulher não poder usar joias, brincos, anéis, correntes. Então essas coisas dentro da congregação é chamado de doutrina. E tem uns que até chamam de sã doutrina. Agora, partindo para o lado dos homens, as doutrinas que os homens precisam obedecer dentro da congregação é não usar bermuda, não ter barba, somente bigode. Bigode você pode ter, agora barba não. Barba é pecado. Se você gosta de brincar, de jogar um futebolzinho, você está fora da doutrina da Congregação Cristã no Brasil. Uma outra doutrina que pesa agora sobre os homens e sobre as mulheres é a questão da praia. Para a doutrina da congregação, ir à praia é pecado. Então veja, qualquer coisa que não tenha qualquer fundamento nas escrituras pode facilmente se tornar uma doutrina dentro da Congregação Cristã no Brasil. O requisito para se tornar uma doutrina é este. É preciso que aquela regra estipulada não tenha fundamento nas escrituras. Se não tem fundamento nas escrituras, facilmente eles vão intitular como doutrina. Uma coisa que a gente precisa deixar bem claro é que todas essas, entre aspas, doutrinas dentro da congregação foram doutrinas que, segundo os anciães, foram doutrinas que o próprio Deus revelou para eles. Essas doutrinas não foram coisas que brotaram da mente dos líderes, não. Essas doutrinas de não usar bermuda, de não cortar o cabelo, das mulheres não poderem usar brincos, maquiagens, os anciães dizem que o próprio Deus revelou para eles que é assim que o povo deve se portar. E por meio dessas doutrinas, a CCB ela vai criando dentro da igreja castas. Tem aqueles que seguem à risca essas regras e por seguir à risca essas regras, esse grupo passa a se destacar como sendo aqueles mais santos, os mais santificados. Esses são os legalistas hardcore. Este grupo acha que por cumprir todas essas regras, eles estão contribuindo para a própria salvação. Aí tem o outro grupo, né? Tem o outro grupo que não consegue cumprir todas as regras. Esse grupo é chamado de carnais, os fracos na fé. É o grupo que não está tendo força para andar na sã doutrina.
Esse grupo basicamente vive sob angústias, incertezas e ataques dos legalistas e fariseus que estão se matando para cumprir as regras dos homens. Na congregação funciona mais ou menos assim: se levantar um filho do diabo lá na tribuna e fazer uma pregação atacando as escrituras, atacando a teologia, atacando os estudos das escrituras, esse cara ele é um homem de Deus. O que ele não pode fazer mesmo é ser pego de bermuda na rua. Se levantar um falso profeta no púlpito e começar a lançar falsas revelações e ensinos totalmente antibíblicos, como por exemplo, dizer que a salvação é alcançada por meio de obras, que a CCB é a graça de Deus na terra, que a coleta faz parte da salvação, que quem lê a Bíblia está endemoniado, é muito provável que este ancião ou cooperador terá uma carreira promissora dentro da seita. O que ele não pode de maneira nenhuma fazer é ser visto de barba. Ter barba é simplesmente algo abominável para o Deus da CCB. Esses homens são aqueles fariseus que Cristo tanto censurou. Esses homens coam um mosquito e engolem um camelo. Esses homens desprezam as verdades cristalinas das Escrituras e põem sobre os ombros dos homens preceitos, regras inúteis e vãs doutrinas que não servem simplesmente para nada. Proíbem os membros de usarem uma bermuda porque dizem ser pecado, mas nos púlpitos não cansam de blasfemar contra as Escrituras, não cansam de blasfemar contra o próprio Deus. São homens insensatos, cegos e hipócritas, conforme está escrito em Mateus 23, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Bom, para finalizar o vídeo, o testemunho que você ouviu nesse vídeo é uma das maneiras a quais eles vão implementando seus usos e costumes, seus dogmas e preceitos de homens. As pessoas ouvem esses testemunhos e ficam apavoradas, amedrontadas com essas fábulas. Outra maneira de doutrinarem e fazer a lavagem cerebral no povo é por meio dos santos ensinamentos que, segundo a seita, segundo os anciães, Deus revela todos os anos nas RGS. Por meio desses tópicos de ensinamentos que supostamente é revelado por Deus, eles vão podando o povo e vão colocando as suas doutrinas sobre eles. A outra maneira que eles vão implementando as suas doutrinas sobre a igreja, sobre o povo, é por meio das pregações. O ancião diz que Deus está revelando que é pecado ter televisão, é pecado cortar o cabelo, que quem tem barba está fora da doutrina, e então o povo abraça como algo vindo diretamente do próprio Deus, sem questionar, sem duvidar, porque se questionar e duvidar, essa pessoa está fora da doutrina, pois o povo é doutrinado desde sempre que tudo que sai do púlpito, tudo que sai de trás daquela tribuna enverdizada deve ser obedecido e não questionado. Assim, essa seita vai implementando o farisaísmo dentro do coração dos seus membros. E assim as pessoas vivem dentro da CCB debaixo de um temor não de Deus, mas das regras dos homens. Mas a verdadeira doutrina bíblica, os ensinamentos bíblicos, as doutrinas cristãs, por exemplo, como a doutrina acerca da salvação, a doutrina acerca do pecado, a doutrina acerca do Espírito Santo, a doutrina acerca das Escrituras e outras mais, são simplesmente abandonadas e desprezadas dentro dessa seita. Você pode chegar para um CCBano de 50 anos de batizado e perguntar sobre o que é a justificação pela fé. Ele não saberá responder. Mas se você perguntar sobre as doutrinas da CCB, seus usos e costumes, ele terá a resposta na ponta da língua. Para finalizar o vídeo, eu quero dizer para você, meu amigo CCBano, que a observância dessas regras e preceitos não te justificará diante de Deus. A salvação e a justificação só são obtidas por meio do sacrifício santo de Cristo na cruz. Só Ele pode nos justificar diante do Pai. A justificação não é conquistada por meio das nossas obras. Em vez disso, somos cobertos pela justiça de Jesus Cristo, pela obra que Ele operou na cruz do Calvário.
Em Isaías 64:6, as Escrituras dizem que as nossas melhores obras são como trapos de imundície diante do Deus que é 3 vezes santo. Imagine essas regras inúteis e vãs que vocês vivem obedecendo sob a ilusão de que estão obedecendo ao próprio Deus. Regras essas que não têm qualquer fundamento na palavra de Deus. Quero finalizar lendo alguns versículos para você. Eu gostaria que você, CCBano, que ficou nesse vídeo até agora, refletisse sobre as verdades que estão contidas nas Escrituras Sagradas. Em Efésios 2, 8, 9 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 24, está escrito o seguinte: de modo que a lei se tornou nosso aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Em Romanos 5, 1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, quero deixar aqui Colossenses 2, do versículo 20 ao 23, que diz o seguinte: se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais todas coisas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para satisfação da carne. Esses versículos em Colossenses nos ensinam que os falsos mestres, e no caso os anciães, os cooperadores da CCB, impõem sobre vocês essas regras, esses preceitos inúteis, e vocês, ao obedecerem, acham que estão desenvolvendo a vossa santificação, mas na verdade, ao obedecer essas doutrinas vãs, vocês estão perdendo tempo. Essas regras Paulo chama de mandamentos e doutrinas de homens. Paulo diz que essas regras têm uma aparência de sabedoria, mas na verdade elas não têm serventia alguma contra os apetites da carne. Dizer que as mulheres não podem cortar os cabelos, que os homens não podem ter barba, que as mulheres não podem usar calça, que os homens não podem usar bermuda, pode parecer algo de uma sabedoria elevada, mas diante das verdades das Escrituras não servem para nada. Então, meu amigo CCBano, arrependa-se dos seus pecados, reconheça a sua limitação e a sua pecaminosidade, creia naquele que é o único que pode te justificar e te salvar, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Creia no Evangelho, abandone essa seita, abandone essas falsas doutrinas, abandone esses falsos profetas, guias cegos. Em Mateus 15,14 diz: se um cego guiar outro cego, cairão ambos em um buraco. Bom, meus irmãos, finalizo mais um vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado, deixem o seu like, não esqueça de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. O compartilhamento é muito importante para que pessoas que estão acorrentadas, aprisionadas dentro da doutrina da congregação possam chegar ao conhecimento da verdade das Escrituras, possam chegar ao conhecimento do Evangelho. Finalizo por aqui, um grande abraço, que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo.